Continuando a nossa excursão aqui em Berlim, chegamos ao Pergamon Museu, onde fazemos agora essa filmagem maravilhosa do antigo portão da Babilônia, o conhecido Porta de Isla, né? Foi construída pelo rei Nabucodonosor, o filho do Nabopolassar, principalmente no período da Neobabilônia, né? Quando a Babilônia estava imperando do Alto Tigre até o Baixo Egito. É um período em que a Babilônia dominava bastante aquela região ali do Crescente Fértil, né? Podemos ver aqui, ó, nesse mapa, esse período aí da Mesopotâmia, o Antigo Oriente Médio. A Porta de Isla, né? Aqui no caso já é o salão, é uma porta do salão interno, né? A Porta de Isla é essa daqui, nós estamos vendo aqui, né? Foi construída para a deusa Isla, em homenagem, em tributo, né? Que é a deusa do amor e também da guerra, né? A cor azul em homenagem ao patrono da cidade, ao deus patrono da cidade, que era o deus Marduk. E esses animais aqui são animais que representam outras divindades, né, existentes lá na cidade, inclusive até o próprio Marduk. Por exemplo, nós temos aqui o touro. O touro, ele simboliza o deus Haddad, que é o deus da tempestade, do vento, é o deus que eles buscavam para questão de colheita, né, questão de tudo relacionado ao clima, né, relacionado ao tempo, para que eles pudessem ter um período, uma colheita boa e tivessem uma economia forte. O outro animal que nós vemos aqui, ó, na verdade não é só um animal, né, é uma mistura de diversos animais aqui, ó. Você pode ver, ó, a cabeça é mais ou menos parecida com a cobra, com a serpente, tá vendo? O corpo, eles dizem, né, que é um corpo de dragão, né? Os pés, ó, são pés parecidos com o de leão, né? A pata, na verdade, né? Parecido com a de leão, né? E esse animal aqui é o que representa a divindade do deus Marduk, né? Na verdade é chamado de dragão, né? Esse animal aqui é um dragão, que é em homenagem ao deus Marduk, o patrono da cidade. E essas características aqui dele representam velocidade, inteligência e perigo, né? Então a gente já vê que naquele período eles usavam muitos símbolos para representar os seus deuses, né? Olha a porta como ela é impressionante. Naquela época já era considerada uma das 7 maravilhas do mundo. Na verdade, essa porta aqui, ela só é a porta da frente do conjunto de portas que existia naquele período lá na Babilônia, né? Essa porta aqui, ela não é a maior. Existia uma outra muito maior que essa, que ficava na parte de trás. Essa aqui é a anteporta, digamos assim, a porta da frente. E aqui ao lado nós vamos encontrar essa fachada aqui, que era uma fachada que estava na parte de dentro do salão, né, do salão do rei Nabucodonosor. Nós vamos encontrar esses leões aqui, ó. Esses leões são leões sagrados, né, da deusa Isla, né, e esses leões, eles ficavam propositalmente no salão para intimidar todos os visitantes e dar uma ideia de proteção ao lugar. Sempre quando chegava um visitante, tinha que passar por essa área aqui para contemplar, né, a beleza do lugar e também ficar intimidados, né, com os leões que representavam o poder do lugar, né? O leão tem essa representação, né?
representar o poder do lugar, intimidar os visitantes, representar o poderio da cidade, a presença da deusa da isla por ser os leões sagrados. A gente vai encontrar muitas coisas aqui, é muito interessante essa visita que estamos fazendo ao Pérgamo Museu. Aqui é somente a entrada, né? Temos muito mais coisas para ver aqui nesse museu. Uma filmagem assim é muito curto, né? Por exemplo, desse outro lado aqui, ó, nós temos uma representação também da fachada do Palácio de Assur, né, que ficava também na Mesopotâmia, né? Na verdade aqui é só uma reconstrução, tá, do que foi encontrado. Algumas partes originais, mas encontramos aqui. Bom, voltando aqui para a porta de Isla, né? A deusa do amor e da guerra da Babilônia Antiga, né? Ela tem 56 metros, né? de largura, né? E representa um pouquinho, né? Do que os arqueólogos berlinenses encontraram num período de 1900, quando começou mais ou menos o século XX, né, até aproximadamente o início da Primeira Guerra Mundial, quando as escavações encerraram e depois eles puderam retomar os seus materiais depois da Segunda Guerra Mundial, aproximadamente em 1926. Todo esse material saiu de lá do hoje Iraque, né, do Oriente Médio, até aqui, Berlim. Esse museu aqui é um dos mais importantes museus do mundo antigo do Oriente, né, do Oriente Médio, onde nós vamos encontrar as principais peças, né? O castelo, né, voltando aqui sobre um pouco da história, né? O castelo do Nabucodonosor ficava justamente aqui ao lado. Aqui a gente tem aqui a entrada, o portão da cidade, e aqui na parte da direita ficava o castelo, né, do Nabucodonosor, colado à porta de Isla, né? O que é que a gente pode ver mais aqui? Tem essa pedra aqui, que é uma réplica do que a gente vai encontrar no Museu do Louvre, né? Onde nós temos aqui, ó, o rei Hammurabi de frente ao deus Marduk. O deus Marduk aqui, nessa representação, com os raios saindo do seu ombro, tá vendo? E aqui o Hammurabi, né? Quem escreveu, né, o código do Hammurabi, que veio ser representado depois, né, pela a lei de Talião, né, que a gente vê. Visibility comfort marrom. If you want, you can take pictures, no problem. I'll do a movie here. Então, como eu estava falando, né? Então aqui a gente tem o Hammurabi de frente ao Marduk, nessa representação, e aqui embaixo nós vamos encontrar, né, a lei escrita, né? O código do Hammurabi, né? A própria lei de Talião. Fala-se que que tudo isso estava registrado em diversas partes da cidade. Essas pedras se encontravam em diversas partes da cidade, para que todo mundo pudesse ler e conhecer as leis, conhecer as regras, né, do país, né? E o próprio Hammurabi, ele se considerava como enviado por Marduk para trazer a lei, né, para indicar a lei ao povo, para ensinar a lei e a justiça, né? E é o que a gente vai identificar como sendo, por exemplo, o olho por olho e o dente por dente, a lei, né? É o que a gente vai encontrar na Bíblia, essa representação. Bom, existem muitas coisas, né, que a gente pode falar daqui, né? Por exemplo, lembrando dos leões aqui, a gente vê que
que lembra bastante o que Daniel falou, né, na Bíblia, né, no seu próprio livro, quando ele interpreta o sonho do Nabucodonosor e depois ele mesmo profetiza sobre a Babilônia. Né? A gente pode fazer um link muito interessante, né, com isso, e também com relação aos símbolos, a simbologia, né, como Deus ele se comunicava com os seus profetas no passado. A gente vê que Deus ele utilizava uma linguagem que era apresentada no momento. Por exemplo, aqui ó, a gente vê, como eu disse, né, o animal, o dragão, com diversas figuras. E se a gente for para as profecias de Jeremias, profecias também do próprio Daniel, a gente vai encontrar Daniel profetizando sobre o futuro, né, o futuro do mundo, através de animais. E alguns dos animais têm diversas formas, têm diversas figuras. Por exemplo, leão com cabeça, não, um leão com um corpo diferente. A gente vai ver diversos animais diferenciados. E essa era uma forma que Deus utilizava para se comunicar com os seus profetas, para mostrar o futuro. Mas isso daí era uma forma que ele utilizava para apresentar, para se comunicar, utilizando a linguagem da época. Ele não poderia se comunicar, digamos, poderia sim, mas ele não se comunicou apresentando uma outra forma, em sim uma linguagem da época. É fascinante você estar aqui, você fazer também esse link com a Bíblia, porque você vê, né, como se encaixa a história, né, com o que a Bíblia ela apresenta. Né? Bom, tem muita coisa para se falar, mas eu vou ficando com as minhas imagens por aqui, tá? Tem muita coisa para se ver nesse museu, né? Isso aqui é uma pequena parte. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Somente para mostrar aqui, seguindo nessa direção aqui, ó, nós vamos encontrar também mais exposição, tá, do que a gente encontrava na Babilônia. A parede aqui dos dois lados. Olha aqui, ó, por onde percorriam, por exemplo, os visitantes, né? Então, esse caminho aqui é o leão do lado e leão do outro, do outro lado. Tudo para impor reverência, impor medo, né? E por aqui a gente vai ver novas exposições, etc. Só seguir esse caminho aqui. Bom, eu vou ficando com as imagens por aqui e até a nossa próxima filmagem. Um abraço.